Quanto você tem que investir para receber R$ 1.000 por mês limpinho de imposto de renda através de fundos imobiliários? Sabe calcular isso? Vou te ensinar. Qual é o esforço que você tem que fazer? Como calcular esses dividendos para frente? Eu vou te ensinar aqui numa tabelinha, porque eu vou colocar 4 fundos para você visualizar qual é o objetivo e como você analisa isso. Vem comigo! Você sabe, né? Aquele famoso like. Se você não é inscrito, se inscreva, transmita isso aí para os seus amigos. Isso vai te ajudar bastante, porque quem sabe fazer conta ganha dinheiro. E eu vou te mostrar aqui como fazer uma conta muito simples, onde você pode estar colocando qualquer objetivo financeiro futuro, seja para complementar ou realmente só para ter a sua independência financeira. Se você ainda não divulgou, divulgue. E outra, mais importante, sabe calcular? Sim ou não? Só escreva aí nos nossos comentários se você calcula ou não. São 7 coisas que você tem que colocar na sua planilhinha aí. Como você escolher e como calcular é: primeiro, renda esperada. Segundo, os dividendos em reais recebidos de cada fundo. O preço da cota do fundo. E aí ele vai te dar o capital necessário. Nós vamos calcular os dividendos em percentuais, os dividendos anualizados em percentuais e o dividend yield dos últimos 12 meses. Muito bem, qual que é a fórmula então para você colocar? É a renda esperada dividido pelos dividendos em reais recebidos multiplicado pelo preço. Então um exemplo, a renda esperada R$ 1.000 dividido por dividendos, sei lá, R$ 1 multiplicado pelo preço da cota do fundo, que seria R$ 100. Tranquilinho? Eu vou colocar aqui 4 fundos para vocês, que nesse caso é o KNIP11, o BCFF11, o MXRF11 e o HGLG11. Então qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Pumba! Renda esperada, R$ 1.000 para cada um. Depois você visualiza qual é o dividendos que esse fundo está te pagando em reais. Então no caso do KN, 1,20, MX 0,08 centavos, o BC 0,56 e o HG 0,78. Preço de cada fundo, a cota dele. Então nós olhamos lá. Então começando do KN, 114,14, 10,33, 87,14 e 171,50, que é o HG. Aplicando essa fórmula que eu passei para vocês, que ela é os R$ 1.000 dividido pelos dividendos, que no caso do KN seria 1,20, multiplicado pelo valor da cota, que nesse caso seria 114,14. Chegamos num esforço, num capital necessário para você alcançar esses R$ 1.000 mensais limpinhos de 95,117 para o KN. O MX 129,125, o BC 155 e o HG 219,872. Então você vê que é o esforço cada um. E eu vou te mostrar mais para frente o que não é simplesmente o valor dos dividendos que você está recebendo. Se você olhar o HG, por exemplo, é 0,78 e o KN é 1,20. Então, o HG seria o segundo melhor para você investir, mas não é bem assim. Aí como você calcula então esses dividendos em percentuais? Você pega o dividendo recebido, exemplo do KN, que é 1,20, você divide pelo preço da cota dele, que é o 114,14. Os dois vai dar 1,05%. E assim por diante, você faz para os outros 3 adicionais que nós colocamos aí.
Aí o próximo passo é você anualizar esse dividendo em percentual que você está recebendo aí, que é 1,05. Então, se colocar o KN, ele vira 12,62, o MX 9,30, o BC 7,71 e o HG 5,46. Vou deixar a fórmula aqui para você colocar no Excel, só dá um copy-cola nela lá, que você consegue anualizar esse valor do dividendos em percentuais. Mamão com açúcar aí para você. E o dividend yield aí dos últimos 12 meses, que é olhando para o passado, ele mostra que se você olhar, ó, o KN, ele distribuiu 8,78, mas se ele continuar nessa tocada, nesse preço de cota e nessa distribuição, ele vai distribuir 12,62 em percentual. Então, a história começa a mudar bastante. Feito isso, pumba, montamos o nosso quadrinho. Como é que esse quadrinho agora tem que ser olhado? Não é simplesmente o valor do esforço. Você olha, a primeira coisa que você sempre tem que olhar é em percentual. Financeiro olha percentual, ele não olha, está sendo distribuído 0,78. Se fosse assim, o MX está distribuindo só 8 centavos. É peanuts, você não vai conseguir visualizar isso. Mas se nós olharmos ele em dividendos em percentual, o cara distribui 0,77. Ele é o segundo maior fundo nessa lista que eu coloquei aqui. E lembre-se que isso não é uma recomendação, são exemplos que eu estou colocando. E aí você pode brincar com cada fundo aí que tiver na sua carteira ou incluir. Aí tanto faz. Ele está distribuindo 0,77 contra o HG, que financeiramente está dando melhor do que ele, de 0,45. Então você vê que a história não é só essa não. E aí você anualizando ele, lógico, ele continua a mesma balada. Você vê, o MX 9,30, o KN 12,62. E o pior desses é o HG. Então você está enfiando muito dinheiro para muito esforço no futuro. Talvez esse fundo não seja o melhor. Olhando simplesmente a rentabilidade, o quanto eu estou almejando para estar trazendo. Não estamos aqui falando de diversificação, do risco do fundo e todos aqueles que eu ensino, tudo aquilo que eu ensino para vocês nos fundos, como escolher, diversificar, em que momento ele encaixa na sua carteira. Então aqui é a formuleta mágica para que você consiga visualizar. Esses são 4 exemplos que eu coloquei. O que vai acontecer daqui para frente? O cupom ele já sinalizou que vai aumentar a taxa de juros novamente. Qual que é o risco? O que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, renda fixa vai se tornar mais atrativa, pode ter uma fuga da renda variável disso. Tendo essa fuga da renda variável, as cotas desses fundos podem cair, talvez até abaixo do valor patrimonial deles. É uma oportunidade talvez de entrada. Por quê? Dependendo dos fundos que você escolher, o patrimônio está lá. Ele tem lá o contas a receber para continuar recebendo, se olhar os contratos de vencimentos futuros. Então, ele continua tudo a mesma coisa. Talvez seja uma alternativa naquele momento de buscar uma renda um pouquinho mais rápida. Simples assim. Olhando a planilhinha, você bate o olho sempre em dividendos em percentuais. Nesse caso, eu colocando aqui, é a linha lá do 1,05, 0,77, 0,64 e 45. Vê quem está distribuindo mais e, lógico, não aposte em um só, sempre, né? Uma carteira diversificada vai trazer uma média de esforço para você, inclusive, que isso pode ser um pouquinho mais, porque desses que eu coloquei, a média estaria aumentando. Se eu escolhesse, por exemplo, o KN e o MX, ele vai aumentar porque o MX é um pouquinho maior. Então, o meu esforço seria, sei lá, não estou calculando agora aqui, mas ao invés de ser 95 só, seria 100 e quase o mesmo preço lá do MX. Então, mas ele acaba diversificando o negócio. Beleza? Então é tranquilinho, simples assim. Quem sabe fazer conta, sai na frente de qualquer um, hein? Se liga nisso aí. Ficou com dúvida? Manda aí, manda nos comentários aí que eu respondo todos. Eu pessoalmente respondo todos.
Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aí ó, se inscreva, dá um like, transborde isso para os outros. Não deixa aí de olhar exatamente com olhos financeiros para que você tenha um sucesso na vida. E o sucesso, escreva a palavra aí, sucesso, e troque os S's pelo cifrão, que você vai ver que fica muito mais bonito de ver. Mas você quer investimento. Forte abraço. Tchau.